Olha, a Copa do Mundo começou hoje com a goleada de 5-0 da Rússia sobre a Arábia Saudita. O Brasil estreia no domingo, às 3 da tarde, contra a Suíça. E quando o jogo da seleção for durante a semana, o horário de comércio e de serviços vai ser alterado. Ao vivo de Curitiba, o repórter Maurício Freire tem os detalhes pra gente. Muito boa noite pra você, Maurício. O torcedor precisa ficar atento a esses horários aí, né? Precisa sim, Alessandra. Talvez não tanto nessa primeira partida, afinal de contas vai ser domingo às 3 horas da tarde. Mas ainda assim alguns shoppings podem ter horários diferenciados das praças de alimentação e também das lojas. Então vale aí a população ficar atenta. Nos outros dias de jogos do Brasil, aí sim algumas repartições públicas terão horários diferenciados e algumas instituições educacionais podem não ter aula. O segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo acontece numa sexta-feira, dia 22, às 9 horas da manhã, Brasil e Costa Rica. A última partida do Brasil na primeira fase acontece numa quarta-feira, dia 27, às 3 horas da tarde. Então teremos horários diferenciados. Quem está preocupado com essas paralisações em dias de jogos do Brasil são os empresários. Eles acreditam que a economia pode ser prejudicada. Quem conta para nós é o repórter Guilherme Rivaroli. Sim, a Copa do Mundo começou. E nos Jogos do Brasil, será que vai ter dispensa ou horário especial no trabalho? Todo mundo vai estar trabalhando, ninguém vai parar. Vai depender do chefe, ainda não liberou ninguém. Os colégios estaduais estão livres para liberar ou não os alunos. Só que as aulas precisam ser repostas. O mesmo acontece em universidades e escolas públicas e privadas. Nas repartições públicas, em geral, se os jogos são às 11 horas da manhã, o expediente começa às 2h15 da tarde. Nas partidas que começam às 3, o horário vai das 8 da manhã ao meio-dia. Se o Brasil jogar às 9, o pessoal entra às 2 da tarde. Serviços básicos como as UPAs seguem normais. Nos shoppings, as praças de alimentação podem parar só nos 90 minutos em que a seleção está em campo. Depois, tudo normal. As lojas, principalmente no domingo, abrem ou fecham se quiserem. Bares e restaurantes devem permanecer abertos. Bom, então vamos pensar em números. Se a gente for analisar a injeção de dinheiro na economia, os especialistas preveem que essa Copa do Mundo pode trazer um incremento de R$1,5 bilhão de reais. Mas tudo na vida tem no mínimo dois lados. Nesse caso, o lado bom, mas tem o lado ruim. Ajudando ou não o funcionário na hora de ver o jogo do Brasil, os economistas preveem que a produtividade vai cair. Parando ou não parando, né, ela vai perder produção da mesma forma, porque o funcionário vai achar um jeito de assistir o jogo e vai ficar insatisfeito. E aí você tem um momento pós-jogo também, que as pessoas vão ficar comentando os resultados, seja de vitória ou de derrota, vão ficar comentando o jogo e também acaba perdendo produtividade nas empresas. Espero que parem, né? Pelo menos a Copa do Mundo seja válida, né? Agora, se ganhar, trabalha mais. Opa, com certeza. Vai, Brasil? Será que ganha essa Copa ou estamos desanimados? Vamos na fé. As agências bancárias também vão ter horários diferenciados. E a gente passa agora como é que vai funcionar o atendimento das agências. Em dias de jogos marcados para as 9 horas da manhã, o atendimento das agências ao público vai ser da 1 hora da tarde até as 5 horas da tarde. Nos dias de jogos às 11 horas da manhã, na capital e nas cidades do interior, região metropolitana também, o atendimento vai ser feito das 8h30 da manhã às 10h30, e aí a agência fecha, tem um intervalo, e depois volta ao atendimento a partir das 2 horas da tarde até as 4 horas da tarde. Quando os jogos forem às 3 horas da tarde, aí o atendimento ao público vai ser das 9 da manhã a 1 hora da tarde. Então é importante a população se planejar para não ter prejuízo aí nesses horários diferenciados de agências bancárias e também repartições públicas. Alessandra.